Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. O que você tira hoje do seu caderno? Milton, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a voz que cada um de nós temos. Cerca de um mês atrás, a Lady Gaga lançou um videoclipe que causou rebuliço na internet. Foi uma tremenda polêmica, discussão, impacto. É uma música dela, na qual ela quer trazer visibilidade para o fato de que tem algumas coisas que acontecem no mundo que nem todas as pessoas sabem até que aconteça contigo. E no vídeo tinha cenas fortes e o ponto principal era falar sobre abuso sexual, né? No final do videoclipe ela até mencionava as cenas são fortes, mas saiba que nesse ano, em campos de universidades ao redor dos Estados Unidos, 1 em cada 5 estudantes, mulheres, sofrerão isso. E eu achei, na verdade, muito impactante. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre a voz que cada um tem e como usar essa voz para deixar uma mensagem que possa potencialmente realmente impactar alguém. E claro, cada um tem a sua voz. Não estou dizendo que você precisa ser uma Lady Gaga com milhões de seguidores. Mas todos nós temos, de uma maneira ou de outra, a nossa voz. Seja com os nossos colegas de trabalho, seja com a nossa família, seja com os nossos funcionários, caso você seja dono de uma empresa, seja com seus amigos. E eu quero convidar vocês para uma reflexão. Como você está usando a sua voz? Será que você está usando da melhor maneira? Será que você está conseguindo ecoar essa voz no assunto que você tem mais poder para ecoar? Às vezes a gente não percebe. Porque aí a gente tem que identificar também nosso propósito e aquilo que está mais coerente com o que nós fazemos ou mais relacionado com o nosso próprio negócio, com a maneira que a gente age, a nossa personalidade. Às vezes um ilustrador tem um baita potencial de ecoar uma voz sobre agarrar aquilo que você ama e trabalhar com aquilo que você ama. E talvez ele não esteja falando sobre isso, ele esteja focado em outras coisas. E para mim foi bem interessante, eu estou num tour de palestras ao redor de todas as capitais, fiz a mesma coisa no ano passado, e tinham muitas crianças no meu tour. E é interessante, a palestra que eu fiz no ano passado se chamava 12 maneiras de como destruir seus sonhos. Não era nada para criança. E as crianças não piscavam, perguntavam sobre responsabilidade, sobre o quanto elas deveriam se esforçar. Eu achei aquilo o máximo, né? Pessoas de 4 a 13 anos perguntando disso. E para mim foi um aprendizado grande, porque eu tinha uma voz que eu não sabia que eu tinha, e eu tinha que fazer algo do bem com isso. Então, se você descobre isso, eu convido você também a agir em cima disso. Por exemplo, eu resolvi criar um gibi, né? Uma história em quadrinhos da Bel, Aventuras da Bel. E está sendo fantástico, está sendo um processo de aprendizado magnífico para mim, porque eu tenho que mostrar histórias sobre atitude para as crianças. Então, eu convido vocês a tentar entender de verdade qual voz você tem que ecoa mais e como usar essa voz no dia a dia. E aí você tem que identificar também quem é esse seu público, para qual público você está dirigindo, para que a voz tenha o tom certo no ouvido dessas pessoas. Anotei isso no meu caderninho também aqui, Bel Pesce. E o que você tem para nos falar sobre esse assunto? Escreva para caderninhodabel@cbn.com.br. Até mais, Bel. Até mais, Milton. Seguinte, ele diz que 80% das consequências advém de 20% das causas. Então, isso quer dizer que no meu trabalho, 20% da minha atividade acaba criando 80% dos meus resultados. Se o Mark chama alguém para uma reunião, ou se você pede uma reunião para ele, você precisa, 2 dias antes da reunião, enviar um e-mail com tudo que você falaria na reunião.